Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Durante a semana vamos estudar sobre a solidão. Como podemos lidar com a solidão? É natural que em alguns momentos tenhamos alguns momentos de solidão que são até mesmo importantes para termos um encontro com nós mesmos. Entretanto, existe uma solidão ruim, que é a solidão que faz com que não tenhamos constantemente, ou pelo menos a maior parte do tempo, a companhia de pessoas. Não temos um namorado, um cônjuge, uma namorada, um noivo, uma noiva, um pai e uma mãe por perto, um irmão. Esse tipo de solidão não é benéfica. Não é benéfica porque Deus não criou o ser humano para que o ser humano fosse sozinho. Em Gênesis 2,18 lemos: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto, na Nova Versão Internacional, diz que Deus criou uma mulher para Adão para que lhe correspondesse. Ou seja, nós precisamos de pessoas que nos correspondam, pessoas iguais, pessoas com as quais trocarmos sentimentos, conhecimento, pessoas para compartilharmos a nossa vida. E por isso, nesta semana, você e eu aprenderemos com a Bíblia como podemos lidar com os momentos de solidão. Mesmo na era das redes sociais, o ser humano está solitário. E por quê? Boa parte das pessoas que passa horas nas redes sociais boa parte está solitária. É exatamente a solidão que faz com que muitas pessoas fiquem muito tempo nas redes sociais. As redes sociais, o uso exagerado das redes sociais são apenas o sintoma de uma doença mais grave chamada solidão. Não podemos negar que as redes sociais têm as suas vantagens. Elas também aproximam pessoas que se encontram longe por causa da distância. Entretanto, ao mesmo tempo em que as redes sociais aproximam aqueles que estão distantes, as redes sociais distanciam, porque as pessoas perderam o contato físico e visual tão importantes para relacionamentos saudáveis, significativos e que proporcionem saúde mental. Não há nenhum problema, amigo ouvinte, em você ter redes sociais. O problema é quando você passa mais na companhia de relacionamentos à distância do que na presença de pessoas com as quais possa se relacionar mais intimamente. Afinal, Deus nos criou para termos trocas de olhares, de expressões, toque físico. Deus nos criou para ouvirmos, interagirmos com o outro. É desta forma que você e eu teremos mais saúde e desenvolveremos relacionamentos saudáveis e que nos façam bem. Por incrível que pareça, amigo ouvinte, apesar de estarmos na era da informação e na era das redes sociais, em 2016, o jornal The New York Times publicou um artigo intitulado Pesquisadores confrontam uma epidemia de solidão. As pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas. Porque apesar da aproximação das redes sociais, há também um afastamento. Porque as pessoas simplesmente não conseguem mais se relacionar intimamente como antes. Os relacionamentos ficaram mais virtuais do que reais. E isto revela, amigo ouvinte, que como humanidade estamos doentes. Estamos trocando o real pelo imaginário, porque viver uma relação imaginária é mais fácil do que uma relação real. Afinal, de acordo com Colossenses 3,13, devemos suportar-nos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros. Mesmo inconscientemente, optamos muitas vezes por relacionamentos virtuais, porque perdoar uma ofensa virtual, diríamos assim, é mais fácil do que perdoar alguém olhando no olho, conversando, resolvendo os problemas.
Perceba, amigo ouvinte, que a lição dessa semana vai nos incentivar não a deixarmos de lado nossas redes sociais, que são importantes, são úteis, podem ser fontes de diversão, fonte inclusive de negócios para todos que têm negócios. Entretanto, a lição quer nos ensinar, obviamente, a termos relacionamentos mais significativos, a colocarmos as redes sociais em segundo plano para experimentarmos um relacionamento por meio do qual possamos olhar no olho da outra pessoa, aprender com ela, ensiná-la, perdoá-la, receber perdão dela. Deus quer que você e eu aprendamos a nos relacionarmos, afinal, Deus não nos criou para sermos ilhas que vivem isoladas do resto da civilização. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre o companheirismo. Mesmo que nós tenhamos momentos em que queremos ficar sozinhos, o que é bom e saudável, não podemos fazer da solidão uma rotina. Do contrário, a solidão se tornará patológica. A Bíblia diz que nós precisamos de companheirismo para sermos pessoas felizes neste mundo. Alguém disse um pensamento, uma frase que diz mais ou menos o seguinte: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar mais longe, vá acompanhado. E é uma grande verdade de acordo com Eclesiastes 4, versos 9 a 12, texto que eu vou ler para você agora. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Em resumo, esses versículos de Eclesiastes dizem que é melhor termos alguém, um companheiro ao nosso lado do que sermos sozinhos. Porque pessoas juntas enfrentam melhor as dificuldades. Uma ajuda a outra, uma sustenta a outra. Especialmente quem tem familiares próximos sabe o quanto isso é importante. Se você tem um familiar próximo com o qual você possa deixar, por exemplo, seus filhos para ir para o trabalho, agradeça a Deus por isso, porque esta é a realidade da minoria das pessoas. Você tem um familiar companheiro, amigo, que pode lhe ajudar em momentos difíceis. Você tem alguém a quem recorrer em momentos de aperto, de necessidade. Entretanto, amigo ouvinte, mesmo que não tenhamos familiares por perto, podemos cultivar amizades e termos um bom companheirismo com pessoas que não fazem parte do nosso círculo familiar. Porque é na angústia que se faz um irmão. E há muitos amigos que são mais irmãos nossos do que aqueles que são irmãos de sangue. Esta é a realidade de muitas pessoas. O detalhe, amigo ouvinte, que também devemos considerar em relação ao companheirismo
é que a quantidade não é melhor do que a qualidade. Também de nada adianta você estar na companhia de muitas pessoas se a companhia dessas pessoas não é de qualidade. Você precisa ter amigos significativos, pessoas que possam lhe ajudar a crescer como pessoa, como ser humano, como cristão acima de tudo. Há pessoas que nas festas estão rodeadas de amigos, mas nos momentos de dificuldade não tem ninguém ao lado delas. Ou seja, esses não são verdadeiros amigos, porque um amigo seu, ele não é seu amigo só nos momentos de alegria, ele é também nos momentos de tristeza. Então valorize o companheirismo, valorize estar com as pessoas, porém priorize a qualidade de suas companhias, para que você desfrute de relações saudáveis, significativas, que lhe façam crescer e prosperar. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos falar sobre a vida de solteiro. Muitas pessoas solteiras se acham solitárias e, em parte, têm razão. Afinal, Deus não criou o ser humano para viver sozinho. A não ser aqueles que recebem o dom do celibato, de viverem solteiros sem atividade sexual, a grande maioria das pessoas não recebeu de Deus este dom, diríamos assim, porque Deus criou o ser humano para desfrutar de uma vida sexual, como lemos em Gênesis 2:18, Provérbios 5:18 e 19, todo o livro de Cantares. Ou seja, a sexualidade é um presente de Deus para os casais casados. Então, em parte, as pessoas solteiras que se sentem solitárias estão corretas. Em outra parte, estão equivocadas, porque enquanto não se casam, precisam aprender a serem felizes com a própria companhia. Se você odeia estar na sua própria companhia, você não vai apreciar a companhia de outra pessoa. Então aproveite os momentos em que você está solteiro ou solteira e aprenda a desfrutar da sua própria companhia. Goste de si mesmo. Presenteie-se. Leve você mesmo para passear, para distrair-se. Saia com amigos de qualidade que lhe proporcionem crescimento na sua vida. Leia bons livros, passeie, faça viagens, estude, faça cursos. Você pode continuar aproveitando a vida enquanto não está casado ou casada. Ok? Agora, isso não significa que você deva ficar sozinho para todo sempre. Algumas pessoas equivocadamente interpretam o apóstolo Paulo dizendo que ele aconselha que as pessoas sejam solteiras ao invés de casadas. Essas pessoas não leem com atenção 1 Coríntios capítulo 7. Na verdade, elas leem dos versos 25 até o 34 e já chegam à conclusão de que é possível as pessoas viverem plenamente felizes e totalmente completas, diríamos assim, com uma vida de solteiro. Porém, isso não é verdade. Repito, com exceção das pessoas que receberam o dom do celibato, as demais pessoas não vão viver uma vida plena, completa, sem alguém. Pois no próprio texto bíblico vemos que quando Deus criou Adão, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Se mesmo na companhia do Deus Criador, Deus viu a necessidade do ser humano se relacionar com alguém da mesma natureza, se isso aconteceu antes do pecado, estando Adão na presença de Deus, imagine depois do pecado. O que Paulo diz em 1 Coríntios 7 deve ser entendido no seu contexto. No verso 25, lemos, e também no 26, o seguinte: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te.
Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Perceba que Paulo, quando recomenda a vida de solteiro, ele não faz disso um mandamento e nenhuma regra geral, porque ele diz que se a pessoa decidir se casar, não peca por isso, e nem poderia, foi Deus quem criou o casamento. Mas há um contexto sociológico para Paulo ter dado esta orientação. Aqui no verso 26 é dito o seguinte: considero por causa da angustiosa situação presente, ou seja, eles estavam vivendo momentos de perseguição. Os cristãos passavam por uma angustiosa situação de perseguição. Então, para evitar maiores sofrimentos, Paulo recomendou que as pessoas enfrentassem a perseguição sozinhas, ao invés de enfrentar esta perseguição com família, o que traria maiores dificuldades. Entretanto, Paulo não fez disso uma regra, apenas um conselho. E prova disso encontramos em 1 Coríntios 7, 8 e 9. Diz assim: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então Paulo é extremamente equilibrado. Com base na sua experiência, ele fala assim: olha, para mim a vida de solteiro é melhor. Agora, se você não consegue se dominar sexualmente, então que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Parafraseando o apóstolo Paulo, é melhor casar do que viver ardendo de desejo, é melhor casar do que viver masturbando-se todos os dias, é melhor casar do que praticar a fornicação, sexo fora do casamento, é melhor casar do que ficar com a mulher ou com o homem do próximo, é o que Paulo está dizendo, tá bom? Então, amigo ouvinte, tenha muito cuidado com algumas opiniões de pessoas que incentivam o celibato, sendo que elas não são celibatárias. São pessoas muitas vezes hipócritas que não sabem avaliar o texto bíblico e nem mesmo a realidade da vida humana. Todavia, eu finalizo o estudo de hoje lhe dando um conselho: não se case apenas para fazer sexo, ok? É óbvio que o sexo é muito importante, mais ainda para o homem do que para a mulher, mas para a mulher também é importante. Mas tenha em mente uma coisa: nós não podemos considerar um parceiro, considerar um futuro cônjuge apenas alguém que possa nos dar prazer sexual. O casamento envolve mais do que isso. O casamento envolve sim o sexo, mas envolve companheirismo, amizade, reciprocidade, disposição em perdoar. O casamento envolve estar com alguém disposto a fazer essa pessoa feliz. Então o casamento envolve muitas coisas e a sexualidade é uma delas. Se você for para uma relação conjugal com o objetivo correto, pode ter certeza, você terá uma vida sexual plena e, mais do que isso, uma vida conjugal plena em todos os aspectos. Não existe vida conjugal perfeita, né? Seres humanos imperfeitos não podem terem vidas conjugais perfeitas, mas podemos desde já desfrutarmos um pedacinho do céu se seguirmos as orientações de Deus, se formos deixando de lado o nosso egoísmo e pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. Se ambos fizerem isso, ambos viverão um pedacinho do céu. Agora, se um é egoísta e o outro quer dar amor e o outro não, aí realmente a relação não vai ser feliz e nem vai durar muito tempo, infelizmente. Que os dois decidam amar e que os dois decidam puxar a corda para o mesmo lado. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se
É grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. E eu agora estou preparando um seminário sobre finanças à luz da Bíblia. Como você ter saúde financeira à luz da Bíblia e, obviamente, à luz daquilo que os profissionais da área têm ensinado. Então, estou preparando este seminário, muitas pessoas já se inscreveram. Esse seminário vai ajudar você a mudar a sua programação mental. Por que tem que mudar a programação mental? Não adianta você ter muito dinheiro e você ter uma mente empobrecida. Então, muda-se a mente e aí, como consequência, as outras coisas boas acontecem na nossa vida. Então, você olhe depois aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link para inscrição no seminário. Eu recomendo que você não perca essa oportunidade. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos, amigo ouvinte, sobre o divórcio. Eu não quero analisar com você sobre o mandamento de Deus para não divorciarmos-nos, porque isso é algo bastante óbvio para nós cristãos, não é? Nós sabemos que, de acordo com Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, 8 e 9, 1 Coríntios 7, 11 a 13, que Deus não recomenda o divórcio. O divórcio não faz parte dos planos de Deus. Deus criou o casamento para que fosse uma união perpétua entre homem e mulher. Entretanto, eu quero neste momento fazer uma outra abordagem. Quero falar não do mandamento de Deus que nós já conhecemos, e eu incentivo você a sempre permanecer fiel ao mandamento de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Mas eu quero dar uma mensagem para as pessoas divorciadas, porque o pecado afetou as nossas relações interpessoais, afetou o casamento, afetou a relação entre pais e filhos. Então, seria, obviamente, uma hipocrisia da nossa parte ignorarmos que o divórcio existe. Eu queria, neste momento, dar a você algumas dicas para que você lidasse com o divórcio. Esta que é uma das experiências mais dolorosas para um ser humano. Depois da morte de um filho, crê-se que essa é a experiência mais dolorosa e, portanto, precisamos aprender a lidar com isso. E uma das formas de lidarmos com isso, amigo ouvinte, é a seguinte. Primeiramente, mesmo que investamos na nossa relação, precisamos, ao mesmo tempo em que nos entregamos de corpo e alma, precisamos nos entregarmos de corpo e alma com um pezinho atrás. E por quê? Isso não é desconfiar do cônjuge, é proteger-se emocionalmente, atentando para o seguinte fato: o ser humano pode nos decepcionar. O único ser que não nos decepciona é Deus. Um cônjuge, por mais que estejamos bem numa relação, pode nos decepcionar. E se acontecer de um cônjuge decidir ir embora e não querer mais ficar conosco, nem Deus vai obrigar essa pessoa a ficar conosco, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Ok? Então, a primeira forma, você entregue-se à sua relação de corpo e alma. Faça o seu melhor. Não tenha medo de amar. Porém, tenha um pezinho atrás, sabendo que a outra pessoa pode não querer corresponder. Simples assim. E nós precisamos lidarmos com isso, porque se não o soubermos, amigo ouvinte, vamos nos autodestruirmos. E eu lhe digo, com base na minha experiência de uma pessoa já vivida, tenho 39 anos, mas já sou vivido. Passei por muitas coisas que o amigo ouvinte não pode nem imaginar. Posso lhe garantir uma coisa: vale a pena dar o nosso melhor por alguém.
mas não vale a pena sofrer por quem não nos ama mais, pois do contrário você vai se autodestruir. E se você se autodestruir, o que você ganha com isso? Digamos que o seu cônjuge trocou você por outra pessoa. Agora a sua vida vai acabar por isso? De forma alguma. Se o seu cônjuge lhe trocou por outra pessoa, perante a palavra de Deus, você está livre para seguir uma nova relação. E no seu caso, a fila anda. Não quer, tem quem quer. Siga adiante. Pare de se autodestruir por alguém que está lá no bem bom, enquanto você está sofrendo. Então não vale a pena, ok? E a segunda dica que eu dou para você, que é um divorciado, eu quero mostrar para você alguns textos, na verdade, que lhe incentivarão a confiar na presença de Deus ao seu lado neste momento de grande dor e dificuldade. Eu vou ler para você 2 textos que mostram o interesse de Deus por teus sentimentos e a preocupação dele para com a sua dor. O Salmo 34:18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mesmo que você não sinta, amigo ouvinte, o Senhor Deus está perto de você. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Isso significa que Deus vai mudar a sua sorte. Agora você pode estar infeliz, triste, com raiva, com ódio, mas eu lhe garanto, isso vai passar, porque a presença de Deus ao seu lado é a garantia de que você terá uma nova chance para ser feliz. E o Salmo 147, versículo 3, continua esta linha de raciocínio dizendo o seguinte: falando de Deus, o texto diz: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus quer curar, tratar de suas feridas emocionais. E você pode ter certeza que Deus não lhe abandonou, não lhe abandonará nesses momentos. E se você seguir adiante, você pode ter certeza, Deus dará muito mais a você. Não desista da vida, não desista de ser feliz, não desista de Deus e da igreja por causa do divórcio. Apegue-se a Deus, vá aos cultos, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida emocional, porque Deus tem grandes coisas para você. Talvez neste momento você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, mas ela existe. E sabe por que ela existe? Porque de acordo com João 8,12, Jesus é a luz do mundo. Onde está Jesus? Enquanto existir Jesus, haverá luz. Por isso não desanime, siga adiante, sempre obediente à palavra de Deus, e Deus recompensará os seus esforços. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos, amigo ouvinte, como devemos evitar a solidão causada pela morte, quando perdemos um ente querido. O sentimento de dor e de solidão são coisas extremamente profundas. E como que a Bíblia recomenda que nós nos confortemos? Deus quer, amigo ouvinte, que você e eu, mesmo nos momentos de dor, tenhamos a certeza da doutrina da ressurreição. E talvez eu esteja falando para um irmão espírita que crê na reencarnação. Talvez eu esteja falando para algum irmão ou para alguma irmã que creia que ao morrer, a alma ou o espírito vai para um lugar intermediário, vai para o céu ou o inferno. Pois eu quero mostrar para você, meu irmão, se você pertence a um desses grupos, eu quero mostrar para você que a solução bíblica para o problema chamado morte é outra. A Bíblia não apresenta a reencarnação como a solução de Deus e a fonte de conforto de Deus, e a Bíblia não apresenta a imortalidade da alma também como a fonte de conforto para os filhos de Deus.
Pelo contrário, a Bíblia apresenta apenas a doutrina da ressurreição. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Existem muitos textos na Bíblia sobre este assunto, mas por nosso programa ser um programa mais curto, eu vou ler, obviamente, no máximo 2 textos para lhe ensinar à luz da Bíblia. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quero ler para você dos versos 13 ao 18, ok? Preste bastante atenção, porque esse texto é extremamente importante por falar da doutrina da ressurreição dos mortos e da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque é na sua segunda vinda que Cristo trará os mortos à vida novamente. E esta deve ser a esperança de cada um de nós, porque esta foi a esperança que Deus nos deu. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, o morto, de acordo com a Bíblia, está dormindo, inconsciente, ok? Por isso não existe reencarnação e nem vida após a morte sem ressurreição, não existe vida fora do corpo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras devemos nos consolarmos de acordo com 1 Tessalonicenses 4,18? Com as palavras dos versos 13 a 17. Ou seja, devemos nos consolarmos com a certeza de que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos que estão dormindo, transformar os vivos e levar todos juntos para viver a eternidade com Deus. Esta deve ser a nossa esperança. A Bíblia não ensina, amigo ouvinte, reencarnação. A Bíblia não ensina uma existência consciente fora do corpo. A Bíblia ensina, inclusive em 1 Coríntios 15, que Deus não vai salvar uma alma, ele vai salvar a pessoa toda. Jesus disse, amigo ouvinte, em João 11:25, algo de muito significativo para as pessoas que perderam um ente querido por causa da morte. Jesus disse em João 11:25 o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A morte e a ressurreição de Cristo garantem a certeza da ressurreição dos mortos. Os que creram em Jesus, amigo ouvinte, eles podem ter a certeza de que a morte não é o fim de tudo. Por causa de Cristo, os mortos voltarão à vida sobre a voz de comando de Jesus, que, de acordo com Atos 3,15, Jesus é o autor da vida. E em João, capítulo 6, verso 40, também lemos o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia da história deste mundo, quando Jesus voltar, ele pessoalmente vai ressuscitar todos os mortos pela palavra do seu poder.
Por isso, amigo ouvinte, creia nesta doutrina. A doutrina da ressurreição é a forma de Deus confortar o ser humano diante do problema chamado morte. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos dicas bíblicas para uma pessoa espiritualmente solteira viver bem no seu casamento. Uma pessoa espiritualmente solteira, diríamos assim, é uma pessoa que tem a Jesus como seu Salvador, mas o cônjuge não aceitou a Jesus como seu Salvador. E por isso, na área espiritual, esta pessoa vive sozinha. Muitas vezes vai à igreja só com os filhos, o cônjuge não está junto. E obviamente é natural que, de certa forma, esta pessoa enfrente oposição. E muitos maridos ou esposas, quando o cônjuge se converte, acabam dizendo mais ou menos o seguinte: não, eu quero você da forma antiga. E isto obviamente pode ser bastante desmotivador. Pode trazer uma pressão muito grande para qualquer um. E a Bíblia trata, amigo ouvinte, deste problema, para que você não desista de Jesus Cristo. Não vale a pena, amigo ouvinte, desistir de Jesus Cristo por ninguém. Não devemos, em hipótese alguma, nos divorciarmos, a não ser que a outra pessoa não queira, e devemos obedecer à palavra de Deus e vivermos apenas dentro da palavra de Deus. Se a outra pessoa quiser o divórcio, devemos mesmo assim seguir a palavra de Deus quando diz em Mateus 5,32 e Mateus 19,9 que o único motivo para um novo casamento é o adultério por parte do cônjuge. Mas você deve lutar por seu casamento e deve também ser uma influência positiva para que seu cônjuge um dia possa vir a aceitar a Cristo como Salvador pessoal, bem como os seus filhos. Antes, amigo ouvinte, precisamos ter em mente que o próprio Jesus profetizou que o Evangelho traria divisão. Não porque o problema está no Evangelho, porque quando as pessoas aceitam o Evangelho, elas se unem e são verdadeiramente felizes e plenas. Mas o Evangelho traz divisão quando alguém o aceita e quando outra pessoa não o aceita. E Jesus disse o seguinte em Mateus 10, 34 e até 37. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Jesus aqui falou das dificuldades de um discípulo e que uma delas seria enfrentar a oposição da família. Porém, Jesus disse que você deve amar mais a Jesus do que a sua família. Ele não diz em hipótese alguma para você abandonar a sua família. O que ele diz é que em hipótese alguma você deve abandonar a Cristo. Você deve continuar com a sua família. Se a sua família quiser, obviamente, você também não vai poder obrigá-los a ficar com você, mas você não pode desistir de Cristo, porque Cristo diz o seguinte: se você ama mais um marido ou uma mulher ou um filho do que a ele, você não é digno dele. E quem acha a sua vida, perde-a. Agora, quem perde a sua vida por causa de Cristo, a acha. Então, Cristo incentiva você a ser perseverante, a você não desistir da fé por causa de outra pessoa. Outro detalhe, a Bíblia dá outras orientações para que você possa sobreviver ou viver bem diante destas pressões e dessas dificuldades. Primeiramente, a Bíblia diz que você deve lançar toda a sua ansiedade sobre Jesus. Você deve fazer de Jesus o seu grande psicólogo.
E se você sentir necessidade de psicoterapia com um profissional cristão, busque, porque isso é de extrema importância e Deus usa psicoterapeutas para nos ajudar, tá bom? Eu mesmo me beneficio de psicoterapias. Agora, Jesus precisa ser o seu grande psicólogo e o seu grande ajudador. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então fale para Jesus das suas dificuldades com o cônjuge ou com os filhos que não aceitaram-no como Salvador. Peça a ele que lhe dê a constante presença do Espírito Santo para você ter sabedoria para lidar com essa situação. E o Espírito Santo vai lhe dar insights, vai lhe dar conforto, paz de espírito para você viver bem. Outro texto que pode lhe ajudar bastante é o texto de Isaías 41, versículo 10. Em Isaías 41, 10, lemos o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está dizendo para você que além de lançar sobre ele, falar com ele sobre suas ansiedades, Deus está dizendo: olha, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço. Eu vou te ajudar a enfrentar as pressões. E Deus está dizendo o seguinte: se você me seguir até o fim e não desistir, eu vou abençoar grandemente a tua vida de uma forma ou de outra. Apenas creia, apenas persevere. Além de confiarmos em Deus, a Bíblia recomenda que, por meio do nosso exemplo, conquistemos o cônjuge ou os filhos que não aceitaram a Cristo como Salvador. Esse texto está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, e eu vou ler para você agora. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Percebeu? Este princípio se aplica também aos homens, tanto às mulheres quanto aos homens. Se um cônjuge ainda não obedece à palavra, diz o apóstolo Pedro, que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento, do comportamento. O seu comportamento será o melhor sermão a ser pregado a um cônjuge que não quer ouvir da palavra de Deus. E você precisa demonstrar que o evangelho fez a diferença na sua vida. Sendo um cônjuge amoroso, paciente, que não fique gritando por dentro de casa, que não fique aí berrando com todo mundo, maltratando os filhos, o cônjuge. Desta forma, se o evangelho não fez a diferença em você, como que você vai atrair a outra pessoa para Cristo? Ok? E um outro princípio bíblico para você lidar com essa situação de ser uma pessoa espiritualmente solteira, encontramos em João 18, 22 e 23. Neste princípio aprendemos que mesmo sendo exemplos em casa, precisamos estabelecer limites claros. Em João 18, 22 e 23, Cristo recebeu a bofetada de um soldado. E Jesus, ele não pagou o mal com o mal, mas Jesus estabeleceu um limite claro ao argumentar com o soldado, dizendo o seguinte: se eu fiz alguma coisa, me diga o que eu fiz. Agora, se eu não fiz algo demais, por que você me fere? Ou seja, ser um cristão que dá exemplo não significa ser um cristão que tolera abusos físicos, verbais e emocionais. Nós não pagamos na mesma moeda, assim como Cristo o fez, mas estabelecemos limites como Cristo o fez. Então siga essas dicas e você vai ter uma proteção espiritual e emocional para ser feliz dentro da sua família e para você, por meio do seu exemplo, conquistar o seu cônjuge, ou seus filhos, ou seus pais para Jesus. Não desista. Deus está com você. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.com.br
apoia.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos finalizar o nosso estudo da semana, amigo ouvinte, compartilhando mais alguns textos para aprendermos a lidar com a solidão. Se você não ouviu os áudios anteriores, recomendo que os ouça, porque abordamos aspectos importantíssimos da solidão e vimos como que a Bíblia trata do assunto, tá bom? Vamos analisar aqui outros textos para que você e eu possamos enfrentar os momentos de solidão. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você se encontra no Salmo, capítulo 23, no versículo 4. Salmo 23, verso 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você precisa ter a certeza da presença de Deus na sua vida. Tendo a certeza da presença de Deus na sua vida, é óbvio, você vai se sentir sozinho em certos momentos, mas você conseguirá lidar melhor com a solidão e sair com muito mais facilidade dela se você tiver a noção, a compreensão de que Deus está com você em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, nos momentos em que está acompanhado ou nos momentos em que está sozinho. Deus está com você. Tanto que Jesus, em Mateus 28:20, disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus estaria conosco na pessoa também do Espírito Santo. Em João 14:16-18, Jesus disse que ele rogaria ao Pai e ele nos daria outro Consolador para que estivesse para sempre conosco. Ou seja, amigo ouvinte, as três pessoas da divindade se encontram conosco. Você pode ter a certeza da presença de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo na sua vida. Os três maiores poderes, as três pessoas divinas mais amorosas e que fazem parte de uma única divindade, Deus se encontra com você em todos os momentos. Gostaria também de repartir com você mais alguns textos bíblicos para que você possa lidar de forma saudável com os momentos de solidão. Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 31, versos 6 e 8. Deuteronômio 31, 6 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deus prometeu estar com o seu povo diante dos inimigos pagãos que queriam destruí-los. E Deus disse o seguinte: o Senhor está convosco. Sejam fortes e corajosos. Né? Deus não vos deixará, nem vos desamparará. E no versículo 8 é dito o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Amigo ouvinte, não tenha medo da solidão, porque Deus está com você e você vai passar pelo vale da solidão com Deus e logo este momento vai passar. Isso ficará apenas no passado e você encontrará alegria e felicidade por não estar mais sozinho. Outro texto significativo para esses momentos é o Salmo 68, versos 5 e 6. Diz assim que Deus é
Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Aqui é dito que Deus é o pai dos órfãos, juiz das viúvas em sua santa morada, e que Deus faz o solitário morar em família, ou seja, Deus tira a pessoa da solidão. De uma forma ou outra, Deus vai arrumar alguém para amar você e para você amar. Creia nisso, porque Deus o promete. E o outro texto e o último que eu vou repartir com você neste momento está no Salmo capítulo 27, verso 10. Texto muito importante que diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É muito difícil, amigo ouvinte, um pai e uma mãe desampararem um filho, mas infelizmente isto acontece porque há pais e mães ímpios que nem merecem ser chamados de pais. Entretanto, o texto bíblico diz que mesmo que isso venha a acontecer, o Senhor lhe acolherá, amigo ouvinte. Em Isaías 49:15, essa verdade também foi repetida. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus diz assim: eu todavia não me esquecerei de você. Talvez você esteja de mal com seus pais, talvez eles na verdade estejam de mal com você. Porém saiba, Deus não lhe desampara, Deus lhe acolhe. Siga adiante. Use esses textos nos momentos de solidão e creia que Deus, pela sua intervenção, vai livrar você deste momento difícil. Você nunca está sozinho, porque o Deus onipresente está do seu lado.